Antes da interpretação, principalmente da primeira parte, dessas máximas de Sócrates, de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. E é em cima disso que eu peço para os nossos irmãos que vão interpretar o Evangelho daqui a pouco, se ater. Mas hoje quem interpreta essa fase inicial para nós é o nosso irmão Luiz da Rocha Lima. Nós estamos retornando aos trabalhos desta casa, depois desses 15 dias, 15, 20 dias, em que eles foram interrompidos. Nada mais justo que nosso irmão Luiz da Rocha Lima abra esta reunião, para que possamos beber os seus ensinamentos e sentir a vibração da sua voz. Tem muito significado para nós esse ponto de hoje, o que aconteceu com esse Evangelho. Muito significado mesmo. E o tema é exatamente esse: a morte não existe. São mais ou menos 25 minutos essa palestra. Não deixe o sono tomar em conta de vocês, meu irmão. Se perde uma oportunidade muito grande de aprendizado. Nós ficamos à mercê das forças que não querem o nosso conhecimento, o nosso adiantamento, a nossa participação. Eu sei que às vezes é irresistível, mas tentam lutar. Pode colocar a mensagem. Meus irmãos, lembremos das palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá eternamente. Portanto, hoje não cultuamos a morte que não existe. Porque o próprio amor fecundo, serve de atração para as comunicações entre o mundo visível e invisível. É de lamentar aqueles que, com a perda que consideram assim dos seus entes, amigos, queridos, se lançam o desespero, as emoções, a tristeza, para que assim não sintam o consolo em virtude das suas ignorâncias. A humanidade encara a morte como um fim. Não tem mais a esperança da sobrevivência. Mas os espíritos que amam, que lutam, vencem barreiras extraordinárias pelo amor, enfrentando todos estes obstáculos para trazerem o pré-anúncio de que existe, de que sobrevive à morte, de que estão felizes comungando conosco no nosso cada dia. E a humanidade, na qual alguns pensam do psiquismo na fenomenologia, cogita através da ciência, mais destes fenômenos psíquicos do que a realidade do espírito, da vivência da nossa doutrina de amor e paz. E assim sendo, as religiões, as ortodoxias de toda a espécie, a própria ciência na sua cátedra, ignoram completamente essa realidade do mundo invisível
da imortalidade do ser, de uma vida que é o contínuo da vida material, na qual cada um vai receber de acordo com suas obras. E como podem as criaturas que estudam, os homens que tiveram pequena noção de biologia, de acreditarem nessas seitas de que o corpo ressuscitará? Como puderam acreditar neste absurdo, meus irmãos, se desde o 3º século Caprócrates já dizia e lutava para afirmar que Jesus não é Deus e que não há ressurreição da carne. E, portanto, cada um de nós, mesmo que não queira, mesmo que viva embaído por estes conhecimentos mundanos, tem que compreender esta realidade, a morte, como uma continuidade, como resultado das nossas tarefas aqui na Terra, como um meio em que o Espírito presta contas daquilo que fez, faz o balanço dos acontecimentos que viveu, daquilo que errou, daquilo que criou, para se preparar para uma nova reencarnação, em que ele venha mais lúcido, mais experimentado, para exercitar na Terra tudo aquilo que prometeu e aprendeu na vida espiritual. Porque aqui na Terra é a escola. Ele tem que compreender que tudo isso é necessário para que cada dia possa se aproximar através da caridade que é luz de Deus nosso Pai. Não adiantam, pois, estes ensinamentos espúrios que levam ao suicídio, que levam à materialidade. Porque muitos têm aquilo que se chama tanatofobia, o medo da morte. E as causas fobígenas deste mal estão na descrença, naquilo que as religiões preceituam como dogmas, em que a criatura, após a morte, vai receber o julgamento final, e aqueles que pecaram, erraram, são considerados como réprobos que irão para o fogo eterno. Com que pavor estas criancinhas espirituais poderão afastar de si este morbus que está incrustado dentro dos seus próprios espíritos encarnados. Outros temem a morte, julgam que a morte só vem para os outros e que, portanto, temendo, tratam de gozar o máximo que possui, de acumular bens materiais, de experimentar todas as sensações, fazendo com que sua vida se transforme num enredo em que, no futuro, ele será enredado por seus próprios pensamentos e criações. Outros não temem a morte e, portanto, caminham para o suicídio. E por quê? Porque tem medo da dor, tem medo do sofrimento, que é a escala bendita em que todos os espíritos se alcandoram para a luz. E com medo da dor e do sofrimento, eles passam pela ignorância, afrontando a morte, rebelde contra os desígnios de Deus, para um sofrimento maior. Sofrimento este que continua até os dias em que o espírito encarnado tinha que viver na terra. E assim sendo, a morte é como a aurora, meus irmãos, que nos beneficia cada dia quando é chegado nossos dias, nossos tempos de reencarnação. O Namuno, aquele professor universitário na Espanha, falando sobre esses problemas da vida, considerava como infelicidade, nós todos temos que morrer. É que nos cérebros muito intelectualizados, a chama da esperança da sobrevivência é fugidia e pode se apagar de um momento para outro.
mas ele trazia em si a própria agonia, a própria esperança de viver eternamente, e não se conformava com esta circunstância de cairmos todos no nada. Bismarck, aquele gênio da guerra, pensava tanto na sobrevivência que dizia: se nós não sobrevivemos na nossa inteligência, o ato de nós nos vestirmos cada manhã é um ato nulo. Freud, que se aproximou um pouco da espiritualidade, já dizia: a morte é uma porta para novas esperanças, para uma nova vida. Não há mais crença, não há uma crença tão seguida desde os primórdios como o desejo de todas as criaturas serem imortais. Portanto, os credos, as seitas, a ciência, as filosofias mundanas, todas trabalham em conjunto para não comprovar esta realidade. E quando essas provas surgem através dos fenômenos psíquicos, eles discutem, criam teorias, criam meios para embair a eles próprios, satisfazer os seus orgulhos e assim levar maior número de irmãos para a descrença, para a incredulidade. E nesse coluvião de teorias contrárias, como poderemos ter a bússola para nos dirigirmos à verdadeira vida e à mortalidade? Como poderemos nos manter na terra certos de que a morte não existe, que é um contínuo? Nas teogonias, nas teodiceias, todos têm respeito justamente a essa vida imortal, aos requisitos necessários para que esta vida se exista. E desde a antiga Grécia, o eudaimon era considerado como uma necessidade, a felicidade que nós todos devemos ter de acordo com esta palavra para sermos felizes. Mas, como seremos felizes? Será porventura, voltando à terra, o eudemonismo? A ética de nós vivermos decentemente, moralmente, dentro dos princípios éticos que a vida nos ensina para uma felicidade coletiva, não é ético bastante. Pode-se viver com ética, por hipocrisia, por vaidade, por exibição. A coisa está dentro da alma, está lá no imo da alma, na esperança que nós temos que um dia ressuscitar. Porque são promessas do Cristo que não podem ser deturpadas e que cada um tem, queira ou não, passar por essa problemática. Embora teólogos como o pastor protestante Karl Barth diga que a morte é como uma borboleta que sai do túmulo e que procura um local para ser conservada. Que a morte não é continuação da vida, que a morte é o complemento da vida, e que a esperança do cristão deve ser, a esperança do cristão deve ser com a convicção de que esta morte é um meio para que o espírito possa vencer a própria morte e não fuja como uma libélula célere para o além-túmulo, para a vida espiritual. Vejam, meus irmãos, quem pode entender uma dogmática como essa? Todo esforço destas criaturas intelectualizadas para demonstrar que a morte não existe. Por que então a religião? Por que então Jesus Cristo ressuscitou? Por que então Paulo de Tarso disse e afirmou: se esses credos os citam extraordinariamente, sempre,
Se Cristo não o ressuscitou, vã é a nossa crença. Nós marcharemos para o gozo mundano, como os sibaritas vivem atualmente. Porque aqueles que não creem na morte, temem a morte, então procuram gozar aquilo que eles chamam o máximo de si, esperando, amedrontados, este dia da desencarnação, em que cada um vai prestar conta a si mesmo, a sua própria consciência, desviando-se para a luz ou para as trevas. Portanto, essa justificativa em que a imortalidade persiste na história de cada um, na arte, na ciência, na força sexual, é um objetivo, mas não é um meio de se conquistar a verdade, a esperança na imortalidade do eu. É, portanto, uma ilusão em que o próprio Espírito reconhece que ele tem necessidade de continuar, de viver, de ser aquilo que é, para que possa, tranquilo e sereno, não considerar a morte como nada, o túmulo como algo de podridão, o túmulo como algo que representa a nulificação da individualidade humana. E assim sendo, a morte não é um país onde haja prodígios e milagres. O túmulo chama todos os componentes do nosso corpo. E chamando todos os componentes do nosso corpo para a natureza inferior, persiste aquela individualidade, que é nada mais aquilo que somos, com as nossas fraquezas, com a nossa inteligência, com o nosso amor, com a luz que adquirimos. Mas cada um não pode viver naquele plano que não concebeu. Cada um só pode viver na periferia das suas imagens, das suas criações como limite. Cada um tem que aqui na Terra já compreender como é a vida espiritual, as criações que fez, os conhecimentos que adquiriu, porque, meus irmãos, tudo é assim na vida naturalmente. O humano só se sente satisfeito depois da morte, naquela cova profunda onde viveu. O índio na floresta, na sua vida, na natureza, que é justamente a sua paz, a sua felicidade. As criaturas nessa fauna mundana, nessas criaturas que se dizem civilizadas, permanecem neles o quê? As suas concepções, a sua maneira de viver, porque nós vivemos nas ondas de nossos pensamentos, onde nossos pensamentos atingem naquilo que criamos, que é a nossa propriedade, é a nossa conquista, é a nossa criação. Portanto, ninguém pode viver fora desses limites que nós limitamos. Por isso o espírito, depois de desencarnado, traz em si, no âmago da sua alma, a liberdade ou a escravidão. Aqueles que se escravizaram aos vícios, às paixões, continuam assim escravizados, desejando beber, as luxúrias, o sexo, o dinheiro, todas essas coisas que ele fez base de suas criações. Mas aqueles que fizeram o bem, aqueles que procuraram meditar nas responsabilidades de suas vidas, porque estão aqui na terra, porque vivem, porque sofrem, estes, de acordo com seus pensamentos, irão encontrar na vida espiritual as explicações lídimas da verdade que aspira. A fonte caminha, serena e pura, através das emanações da própria água, procurando o oceano onde possa ter a calmaria necessária. As árvores se alimentam ao lado desses ribeiros com seus fluidos, com as suas resinas,
que cresce nos seus troncos, nas suas folhas. Os pântanos vivem na podridão. Os gases que eles próprios fabricam, mas dentro deles também surgem os lírios luminosos que modificam aquela atmosfera, modificam aquele ambiente na sua pulcritude e na sua beleza. Os jardins, as rosas, as flores, emanam seus perfumes e, portanto, o próprio jardim vive dessas próprias emanações. É a razão porque, como foi dito, a vida espiritual, tudo a beleza, as próprias flores vivem, as próprias árvores cantam, e que vocês puderam constatar em Isaías, quando ele afirma: aqueles que procuraram a Deus, aqueles que são justos, aqueles que vivem para a caridade e para o bem, serão recebidos na vida espiritual com palmas, cânticos, emanações de vida das árvores, das flores e de toda a natureza. E assim sendo, meus queridos irmãos, nós também sabemos que aqueles que viveram na terra para discussões, teorias unicamente, aqueles que perderam seu tempo em obscuridades, que obscuridades continuam na vida espiritual, serão levados ao poço obscuro, onde jazem suas emoções, seus orgulhos, suas vaidades, suas limitações. Mas aqueles que viveram na terra pensando no bem e na caridade, aqueles que pensaram sempre no bem dos seus semelhantes, se reconhecerão felizes na vida espiritual, cheios de amor e ventura, o próprio amor, a própria moral, não aquele eudaimon dos antigos gregos. Então, nesse amor fecundo, cada dia trabalham mais, se esforçam mais, para viver junto com aqueles que amam, porque assim sendo, eles reconhecem que a sua própria felicidade está na felicidade dos seus irmãos. Enquanto a criatura não compreende isso, está arraigada ao egoísmo familiar, está arraigada ao mundo que, portanto, só pode esperar na vida espiritual a prisão, o cárcere, a escravidão. Mas Jesus disse: sereis meus discípulos, se conhecerdes a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, o intercâmbio com o mundo invisível não é só receber as mensagens de espíritos que continuam na sua faixa vibratória aqui na Terra, para o doce conluio, para a simbiose com os espíritos de luz, aqueles que almejam pelo amor trazer as suas mensagens representativas da vida que tiveram na Terra. É preciso médios afins, médios que pensem mais na caridade e no amor, na sua responsabilidade como médios, e não queiram misturar coisas espirituais com coisas materiais. Porque Jesus nos ensinou: cuida do espírito, que tudo que é material virá indefectivamente, mas que através dessa fenomenologia psíquica, que a ciência inutilmente procura, porque pesquisar muitas vezes é sinônimo de indolência e de preguiça, é sinônimo de orgulho e de vaidade, do Magister Dixit, é sinônimo da avareza que quer o homem, que faz com que o homem possa sobressair sobre os seus irmãos, julgando-se um doutor, julgando-se um detentor desta sabedoria que está muito longe daqueles que não reconhecem a humildade de Jesus Cristo. Portanto, esta fenomenologia notável e necessária tem que ser guiada e orientada pelos dictames do Evangelho de Jesus Cristo, pela edificação deste Evangelho, porque a luz e o amor nascem na Boa Nova, e essa Boa Nova é a nossa doutrina de luz e de fé,
faz com que cada espírito, encarnado ou desencarnado, caminhe para a verdadeira luz, para o Senhor. E, portanto, vencerão aqueles que, como ensina a nossa doutrina, que considerarem a morte como nossa companheira, como nossa amiga, como fazia o fez Francisco de Assis. E, portanto, assim procedendo, o homem, na própria terra, governará a morte e terá, assim, a morte doce necessária daqueles justos que os provérbios falam e ensinam que nunca serão desiludidos, nunca serão desalentados, porque sentirão e verão a verdade. Assim sendo, meus irmãos, procuremos não temer a morte, compreender que estamos no mundo, num oceano de pensamentos e de vida, mas temos que, através da caridade, da pureza mental, tão necessária para o intercâmbio com estas forças, através da oração e vigilância, verificarmos se o sermão da bem-aventurança, aquilo que Jesus Cristo afirmou, bem-aventurados os puros de coração e de mente, porque verão a Deus. E, portanto, sentirão a vibração de Jesus Cristo nos seus espíritos e caminharão firme, vencendo no mundo, vencendo a morte, vencendo os erros, porque foi isso que o apóstolo Paulo afirmou. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória que vence a morte é melhorarmos, afastarmos de nós a roupagem do homem velho e caminharmos com essa clame de branco, como os espíritos que aqui estão a possuem, e assim viverem na luz, continuarem ajudando, humildes e serenos, porque só dentro da caridade, dentro do amor, é que sentirão Jesus e terão as forças necessárias nos seus sofrimentos, nas suas angústias, nas suas incompreensões, nas perseguições, de encontrarem o Pablo necessário para o revigoramento de suas forças, que é Jesus Cristo. Mas para isso é preciso que trabalhem, que lutem, que não desanimem, que continuem a mesma trajetória que o Mestre passou na terra, como muitos irmãos que estão aqui presentes enfrentaram com dignidade, amor e humildade.